eu já tinha ouvido falar da dança das cadeiras, mas eu não entendia. Quando vocês falam em dança das cadeiras, o que é ideal? Colocar colega sentado do lado de outro colega, pessoas de mesmo comportamento ou de diferentes comportamentos? Como é isso? Lado a lado, você diz assim... Por exemplo, eu e o Tony sentamos aqui, tá? Pá, eu já sei qual é o meu comportamento, tá? Digamos que o Tony... Poderia relatar um pouquinho como é o teu comportamento e o do Tony pra gente perceber a diferença? Seria É que a muito gente não interessante senta isso. junto, né? A gente não Sim. senta lado a lado. Não sentamos. E seria possível vocês sentarem lado a lado? A gente estrategicamente senta mais ou menos, digamos que assim, o Tony na ponta da mesa aqui e eu na ponta da mesa de lá, exatamente para cuidar quem senta no meio da mesa, estrategicamente, tá? Tá. Então... Na verdade, eu sento no meio da bancada. Não, mas aqui é frente comigo, nós olhamos todas as bancadas. Tá, entendeu? perfeito. Você tem conexão. Sim. Não, a gente só se olha, a gente vê tudo que tá Estão fazendo- acontecendo. E as Isso pessoas sim. estão todas no meio de nós. Certo. Ninguém deles, acho que perceberam isso, que é estratégia. Agora eles ficaram sabendo. Ah, faz esse recorte, gente. Recorda, gente, isso aqui é informação do segredo Mas do Estado. eu já tinha ouvido falar disso. Sim. E eu Isso, queria saber, porque eu acho que isso aqui pode, com para quem for assistir, certeza. vai fazer a diferença se fizer isso na empresa deles. E nós certamente Com faremos. certeza, porque olha só, alguns comportamentos eles podem ser completamente opostos ao comportamento de outra pessoa. Vamos imaginar uma pessoa que é muito comunicativa, fala alto, gargalha, e sempre tem, vocês devem ter várias pessoas com esse perfil, né, no time. Imagina para um estável. O estável é uma pessoa recolhida, mais calma, que fala baixo, normalmente mais envergonhado, que não gosta de... Ela prefere passar assim, despercebida em qualquer situação, do tipo, paga para não aparecer. Mas aí... O comportamento dessa posso- pessoa muito extrovertida pode gerar um constrangimento e até um desconforto físico, ruído, barulho. Quando a gente entende de perfil e começa a criar daqui a pouco subgrupos dentro da empresa e separar os semelhantes, a produtividade aumenta. Separar os semelhantes? Aproximar, né, os semelhantes. Aproximar. Criar Entendi, subgrupos. separar. Aproximar os... Perdão, eu devo ter errado a palavra, mas criar subgrupos. Por exemplo, nós temos um espaço aberto, daqui a pouco criar ilhas com os iguais. Mas é que assim, ó... Isso amplia a produtividade, porque vai ter mais conforto na fala, na forma de interação, e isso... Insights Peguei. chegando? Não, é que assim, ó, cara... Peguei por uns exemplo, insights muito top. Depois eu comento. pessoas muito comunicativas junto, cara, vira falta de produtividade. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Mas olha só, pessoas que funcionam dessa maneira, elas se entendem dentro dessa bagunça se elas têm um objetivo. Para um conforme, para um estável, esse barulho, essa forma de interação, muitas vezes, ela chega a soar como uma... Vou dar um outro exemplo, de extremos, tá? Uma pessoa dominante. Um dominante alto é uma pessoa extremamente focada em resultado. Então, muitas vezes, ela vai passar, num momento de estresse ou pressão, ela vai passar por cima das pessoas, ela vai focar no resultado, no objetivo. E, de uma certa forma, isso pode soar como grosseria, falta de humanidade. Ai, como ele foi grosseiro comigo, mas ele só estava falando. Ele só estava falando e gesticulando, porque normalmente o dominante ele gesticula muito. Ele tem uma expressão facial que entrega o que ele está sentindo, a pupila dilata, né? Vamos ver se até o final o Tony identifica qual é o meu comportamento. Qual será? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que esse comportamento que é absolutamente natural para um dominante pode ser extremamente assustador e desconfortável para um estável e para o conforme, a ponto de causar choro, inibição e um pedido de demissão. Tu tinha uma pergunta para fazer, Tony? Porque Pode continuar no gancho, hein? eu queria pegar o gancho. Segue o porque gancho. veio um insight aqui. Lá no início vocês falaram o seguinte: quando eu quero sair do meu estado natural para o outro, eu tenho um desconforto. Provavelmente eu não vou aguentar muito tempo e ser muito feliz.
A menos que eu entre num ambiente que seja o mesmo lugar que eu quero ir. Ou seja, então se por exemplo, eu sou um dominante. Se eu trabalhar com pessoas dominantes do meu lado, obviamente eu vou potencializar ainda mais. Claro, vocês se entendem. Dominante e influente, né? E influente. Eu gosto muito de fazer teste, tá? Por quê? Porque não é só esse fator que vai determinar. É autoestima, Isso é muito importante. flexibilidade. Isso tudo vai interferir e o conhecimento dessa pessoa sobre desenvolvimento pessoal. Porque, por exemplo, um dominante com zero desenvolvimento pessoal, ele é um cavalo. Ele é um trem desenfreado. Desenfreado. É um trem desenfreado. Ladeira abaixo. Conhecemos. E um influente sem desenvolvimento pessoal, ele marca 5 churrascos num dia, não vai nenhum. E é aquela pessoa que tem verborragia, né? Eu digo que ela começa a falar e ela não para nunca mais. Então, sem o desenvolvimento. Qualquer perfil sem desenvolvimento é um perigo. E aqui, avaliar assim, de uma forma superficial, pode ser que a gente está entrando num engano sobre o perfil da pessoa. Porque acontece muito, assim, a nossa prática demonstrou já que a pessoa, ela está adaptando, né? Sendo um perfil que ela não é, mas ela se moldou ao meio. E ela tá há tanto tempo, assim, anos, vivendo daquela forma. E ela acredita que ela é daquele jeito. Mas ela é uma pessoa infeliz, é uma pessoa insatisfeita. E aí, quando ela se depara com esse relatório, ou com o desenvolvimento pessoal, ela percebe que, de fato, ela estava sendo uma pessoa que ela não era. Exato. E isso é muito revelador e é lindo, porque muitas pessoas, com uma pergunta muito simples, né? Normalmente, nos primeiros encontros, ali no primeiro encontro, na primeira sessão, eu pergunto: quem é você? E não é incomum a pessoa se lançar na cadeira, se jogar na cadeira, literalmente, Pra trás. e ficar muda. Ah, eu sou fulano, eu sou dono da empresa. Não. Eu não perguntei o que tu tem. Eu não perguntei o teu cargo. Eu perguntei quem você é. Quem é você? Sem me dizer o que você tem, sem me dizer o que você faz. E muitas pessoas se dão conta que elas já não são. Se tirar o que elas têm e o que elas fazem. Se eu não estou interessada no teu crachá, no teu prolabore, seja lá o que for, né? Eu quero saber quem é você. E muitas vezes esse é um momento de choro, porque a pessoa não se reconhece. Ou está adaptando há tantos anos um perfil estável, conforme, ou vice-versa, e ela já nem lembra mais da sua essência. E é preciso fazer um resgate dessa pessoa, para que ela lembre, de fato, o que ela tem por excelência, o que ela tem de forma realmente natural, né? Genuína, orgânica, e ela precisa fazer o resgate dessa raiz para começar a viver com um pouco mais de leveza e tranquilidade. Então, assim, quando a gente pensa na dança das cadeiras dentro de uma empresa, é importante considerar vários fatores, não só o perfil comportamental em si. Talvez estimular alguma dinâmica diferente, estimular talvez uma troca, fazer atividades um pouco diferentes para começar a mapear qual é o real interesse daquela pessoa. Porque quanto mais clareza ela mesma tiver, melhor vocês vão conseguir conduzir. Anteontem recebi uma mensagem de uma ex-colaboradora minha, ela assim, que saudade de trabalhar contigo. E essa habilidade, assim, aí eu percebi, né, nossa, essa habilidade de conseguir, de fato, entender o que a outra pessoa tá buscando para a vida dela e eu conseguir potencializar ela para gerar resultado para todos. Porque resultado, quando a pessoa ela percebe que ela faz parte de uma organização e é incentivado dessa forma, ela percebe que o resultado que ela gera um resultado gera para a empresa e gera para ela. Porque ainda mais vocês, que é uma empresa que busca, né, desenvolvimento humano, que busca interagir com os profissionais, que também está na linha de frente, que passam pelos desafios que os outros corretores passam. Isso é muito importante, porque vocês conseguem dizer, eu passei na pele isso também, né? Estamos aqui para apoiar. Então, talvez, às vezes, a pessoa, ela
não se reconhece porque ela tem uma autoestima baixa, mas ela pode ter um grande potencial de venda. E às vezes o perfil dela vai ser distonante só em 2 pontos. A pessoa que gosta muito de falar, ela naturalmente vai se desenrolar muito bem em qualquer lugar. Como se ela tivesse nascido pronta para aquilo. Eu nasci pronta para isso, vou falar é a convicção, mesmo que esteja... Autoconfiança lá no alto. Mesmo que esteja completamente errada. Mas uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais metódica, uma pessoa que tem... ela busca mais informações. Então, ela vai vender muito bem de uma forma mais técnica e ela vai contagiar de uma outra forma. Por quê? Porque se ela tiver todas as informações extremamente detalhadas, com um cronograma, ela também pode ser um canhão de venda, mas ela vai funcionar diferente. Com certeza. Os estímulos são diferentes e as buscas, né, os caminhos de busca, eles são diferentes. Então, nesse relatório, diferente de só da metodologia DISC, que apresenta os 4 perfis de forma muito simples, nós trazemos aí um relatório com quase 50 páginas, com mais de 80 informações do indivíduo. E ela mensura, inclusive, o tamanho da tua autoestima, da tua paciência, da tua capacidade de flexibilizar na vida. Então, é um estudo muito rico que ajuda as pessoas a se entenderem e a buscarem realmente os pontos de melhoria, né? A partir disso, é possível construir grandes projetos. E dentro das empresas isso é fundamental. Porque a gente sempre fala, né? Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. E toda empresa ela é feita de pessoas. Então, eu preciso entender de comportamento humano para poder performar bem como líder, para poder ser uma pessoa agradável, ser empático e firme na medida certa. Então, é um conhecimento fundamental e que agrega muito em retorno, rentabilidade e economia de tempo, que hoje é tão escasso, né? Então, fazer um treinamento para não perder tempo com o colaborador que não vai prosperar, que não vai performar naquela vaga, naquela oportunidade que eu estou apresentando. Então, diante de um empresário, a gente sempre vai entender o que é o ideal para o empresário, qual é o colaborador dos sonhos. E aí vocês vão ter a habilidade ali, a oportunidade de desenhar. Olha, eu quero que seja uma pessoa determinada, com iniciativa, persuasivo, organizado, pontual. E depois de desenhar essa pessoa ideal, nós vamos buscar no time quem tem mais aderência para a vaga. Ou buscar fora, se for o caso, né? E aí são as novas contratações. Não, e olha que interessante, né? Porque a gente começou o papo aqui falando sobre performance. E entende que performance pode ser aquilo que a pessoa quer. Porque daqui a pouco ela tem uma meta e essa meta dela nem é vender tanto. A meta dela talvez seja performar dentro da família, seja ter tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com o cônjuge. Então, se ela atinge um faturamento, talvez para ela aquilo dentro daquele cenário dela, aquilo para ela já está sendo performance. Exato. Então, é entender também as métricas das pessoas para estimular elas da forma certa. E isso aqui é o grande ganho, assim, dentro de um treinamento empresarial, por exemplo, é entender as pessoas, elas serem francas ao ponto de entender, olha, isso aqui para mim é uma métrica boa de resultado, de faturamento, de venda, porque talvez ela tenha uma crença, porque se eu avançar demais aqui, eu posso estar prejudicando meu tempo de qualidade lá fora. Então, talvez ela não consiga abrir mão desse tempo, porque a métrica dela de performance é outra. Estar em casa às 6 da tarde, para ela é importante. Então, dificilmente essa pessoa ela vai mudar, né? Ou ela vai tentar buscar outros caminhos para performar. Mas o valor família para essa pessoa é tão importante que ela vai colocar isso sempre num processo de decisão para uma escolha. Então, nesse relatório, a gente avalia também os valores que norteiam a vida de cada indivíduo. Se tem um valor econômico mais alto, né, um valor teórico, a busca pelo conhecimento. Então, cada pessoa ela é motivada por valores e princípios diferentes. Então, isso também traz muitas informações para que a gente entenda o cenário dessa pessoa, o momento de vida que ela está atravessando e ajudando ela, auxiliando ela a encontrar o seu melhor caminho. A Ju trouxe essa questão, né? Muitas pessoas, pelas crenças ou até pela ambiência, ela tem um teto. Ela tem um efeito platô ali. Tem aquela pessoa que sempre está batendo o mesmo número e não consegue ultrapassar. Por que será? Pode ser uma crença, pode ser o meio. Na família dela, ela já chegou no ápice do resultado. E aos olhos de quem está coordenando, talvez aquilo ali seja o mínimo.